Senhoras e senhores, agradeço imensamente o judiciário que aqui se encontra, que está acompanhando a mesa, os sindicatos. Tivemos, na questão de propor a CPI da saúde do Estado de Mato Grosso, um dos desdobramentos foi a questão da judicialização, e pude visitar o judiciário, não sua totalidade, mas na sua maioria. Agradeço, e daquelas nossas conversas, os desdobramentos, chegou no dia de hoje, nessa audiência, nesse tema que estava latente no Estado de Mato Grosso. Nós trouxemos aqui algumas escritas, e lembrando, nós estamos nesse momento aqui para avaliar as diversas vertentes que acompanham o litígio em saúde, ou a judicialização, o termo mais popularmente dito. Nós temos que começar com um princípio básico, que o direito à saúde, ela vem da Constituição Cidadã, de 1988, do artigo 196, que saúde é direito de todos e o dever do Estado. É por aqui que começamos essa jornada a tratar dos litígios em saúde, da judicialização. Lembrando depois que vieram as leis 8.080/90, que dispõem da promoção, proteção e recuperação da saúde, que vem trazer essa parte da Constituição, trazer delimitações acima do artigo 196. E quais são os motivos que levam à judicialização, que levam ao litígio? Nós temos o lado daqueles que são contra, daqueles que são a favor. Nós temos que começar por motivos aparentes, que seria a omissão dos demais poderes, a omissão do executivo, a omissão do legislativo, descumprindo o direito à saúde, é que é o primeiro motivo que leva à judicialização ao litígio. E o direito à saúde é um direito essencial. A pessoa procura o seu direito à saúde como o último refúgio, a última salvaguarda. E cabe ao judiciário, que ali envolve uma vida e se vê, além de papéis e números, atender aquele pedido, que são diversos, nós sabemos. E o Poder Judiciário deixou de ser espectador naquela curva histórica, para ser mais maduro, para ser mais independente, e começou a entrar nessa questão tão polêmica, que no tempo passado ele ficava observando isso numa curva histórica, mas a sua maturidade e independência fez com que ele começasse a atuar mais, principalmente num tema polêmico como esse. E a consciência do cidadão também. O cidadão passou a ter consciência dos seus direitos, começou através da informação mais bem difundida, ou por internet, ou por material, ou através de livros, saber que ele tinha e tem direitos, e começou a procurar e provocar o judiciário. Porque o judiciário não tomou essas medidas inicialmente, ele foi provocado, principalmente na década de 80, final de 80, 89, com o advento do HIV e algumas outras doenças crônicas, que os pacientes começaram a recorrer ao judiciário brasileiro para que tivessem acesso a medicações que aqui não eram produzidos, que nem chegavam ao Brasil, ainda estavam nos Estados Unidos, e provocou o judiciário para que tivesse. Então, essa conquista dos pacientes, principalmente HIV e algumas outras doenças raras, que fez com que despertar o início desse tema, que é a judicialização no Brasil. Gostaria já oportunamente de convidar o senhor Scalino Alves de Arruda Júnior, presidente do Sindicato de Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso. Boa tarde a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, em especial o doutor Leonardo, deputado recentemente eleito. Em respeito à nossa categoria, cumprimento o meu secretário, nosso colega de carreira, doutor Marcos Bertulli, em nome da mesa, o representante do controle social, doutor promotor Alexandre Guedes, e os demais integrantes da mesa. Cumprimento a plateia, e me sinto bastante contemplado nas falas que aqui até esse momento foram ditas, e eu me atenho a dizer, na questão da ótica, da gestão do trabalho e na questão do trabalhador. Pois bem, aqui foi dito alguns sintomas do que a gente tem com a judicialização da saúde, a situação que se encontra. Mas o que a gente precisa, antes de buscar soluções, o que a gente precisa são soluções. O que a gente tem hoje são nós críticos que foram estabelecidos ao longo de 12 anos de desmonte do SUS a nível nacional.
e Mato Grosso não foi... Mato Grosso não gozou de um privilégio fora desse caos. Então, nós tínhamos, há 25 anos atrás, historicamente, uma política pública fantástica que foi construída a toque de borracha nas costas de muitos trabalhadores, de muitas pessoas, de muitos cidadãos brasileiros. Isso foi construído com a opinião, foi construído um sistema muito bem elaborado, com a participação, um modelo participativo, onde tínhamos a fortaleza empregada na discussão paritária dentro dos órgãos de controle social, envolvidos os atores públicos, gestores, políticos, prestadores de serviços, trabalhadores e usuários. E hoje nada disso é respeitado. Eu, especificamente, sou técnico da Secretaria Funcionário de Carreira, administrador hospitalar, e tenho 11... Desculpe interromper, só oportunamente chamar o deputado Oscar Bezerra para estar acompanhando a mesa também. Desculpe, companheiro. Okay. Então, eu tenho 11 anos de carreira, especificamente trabalho na Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria. Eu teria a audácia de dizer para os senhores que a Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação, dentro do Sistema Único, é o pulmão da Secretaria. É onde se controla, se regula todos os procedimentos, nas suas minúcias, de todos os procedimentos que são pactuados. Isso é pactuado, isso é previamente pactuado entre os atores públicos, entre os gestores municipais, entre o gestor federal e o gestor estadual. E nada disso vem sendo cumprido. O trabalhador doente, empregado ali naqueles setores, e as pilhas de capas de processo vermelho, elas aumentaram exponencialmente ao longo dos 12 últimos anos. Então, eu trabalhava especificamente, antes de assumir a presidência do sindicato, juntamente com a supervisão médica, dando parecer a milhares de processos provenientes da judicialização da saúde. E o que é a judicialização da saúde? Não é culpa de ninguém. Aqui a gente não está buscando culpados. A judicialização da saúde é porque o Sistema Único de Saúde tem algumas imperfeições e ele não está funcionando na plenitude. E os juízes, os togados, os magistrados, eles têm a obrigação de observar toda a situação e buscar, sim, em respeito e ao direito do cidadão, o serviço de saúde. Só que, em contrapartida, esse é um benefício que o trabalhador, que o usuário tem. Só que, em contrapartida, a gente tem um completo estrangulamento a mais do sistema. Por quê? Porque uma política pública autorregulável, onde você tem uma rede hierarquizada, mediante as complexidades dos serviços empregados. Se você tem a judicialização com parecer, com uma liminar favorável significa que esse cidadão, ele pula essa fila da vergonha, ele passa à frente de outros usuários que estão esperando esse atendimento na saúde pública e ele recebe esse benefício. E é o que a gente escuta diversas coisas, como plano de fundo, de assistência farmacêutica, de laboratórios, da indústria farmacêutica fazendo testes, você entendeu, com medicamentos, procedimentos, de que tem uma rede de interesses financeiros, e isso só vem onerando o Sistema Único de Saúde, porque a gente parte anualmente de um orçamento público e a judicialização, assim como as organizações sociais de saúde, elas só oneram o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque quando o processo é judicializado, ele não atende o preço da tabela lá, preconizada na tabela do SUS, ele não atende os referenciais de preços a níveis de mercado de um plano de saúde privado, normalmente de um plano de saúde privado. Ele é estimado mediante a necessidade eminente daquela situação do presente. Ou seja, a gente ouve falar, por exemplo, de procedimentos, vou citar um exemplo bem prático e simples, de um procedimento de ortopedia que custa 10 numa tabela de referência privado, paga-se 100 mil reais, paga-se 200 mil reais, medicamentos a um custo de 400 mil reais. Então, isso virou um saco sem fundo. Como administrar, como dar
autonomia para o secretário de Saúde fazer a gestão dessa pasta. A gente sabe que a saúde pública ela é cara, é gasto, significa gasto, ele é oneroso. Mas com essas situações de judicialização e das práticas que foram feitas há 12 anos, é impossível fazer uma saúde pública digna, de qualidade, para todo cidadão, indistintamente, para o pobre, para o rico, independente de classe. E aí o que a gente assistiu também, e não é buscando uma culpa, mas a construção, a gente assistiu uma regulação feita por caderneta de deputados, durante 12 anos, deputados com amplos poderes de ligar na Secretaria de Estado de Saúde e determinar quem que vai utilizar as UTIs aéreas, quem vai utilizar as UTIs dentro dos hospitais credenciados ao Sistema Único. Então, como que a gente vai fazer? Nós temos que buscar aqui, através desta reunião, dessa discussão, soluções para os nós críticos. E isso passa pela Casa de Leis. Nós estamos com uma situação de uma reforma administrativa na forma para se sair. Nós temos lá dentro das atribuições da Secretaria de Estado de Saúde, não está dizendo que esse secretário nosso, que precisa de autonomia, de blindagem para fazer o gerenciamento, de dinheiro novo, porque sem dinheiro novo, ele não consegue pagar as dívidas, os restos a pagar e os compromissos que a gente tem para o futuro. Se não tiver na reforma administrativa como atribuição da Secretaria de Estado de Saúde, gerir o Fundo Estadual de Saúde, porque hoje o que acontece, senhores, é a gestão feita através de uma conta única. O dinheiro é feito uma máscara contábil, o dinheiro proveniente do Ministério da Saúde entra dentro do Fundo Estadual de Saúde e é transferido automaticamente para a conta única do Estado. E na conta única do Estado, o que acontece com a judicialização, que ainda piora a situação? Nós temos liminares onde a gente já assistiu lá dentro da secretaria, secretário de saúde correndo da polícia e de oficiais de justiça se escondendo embaixo de mesa de trabalhadores. Chegou ao cúmulo de acontecer isso no passado. E quando não se cumpre, humanamente impossível cumprir com essas milhares de liminares, que virou uma fábrica de liminares. Então, o que acontece? Acontece um bloqueio direto na conta única. Vocês não têm ideia, só no ano de 2014 nós temos uma cifra estimada de 100 milhões de reais bloqueados do orçamento da saúde pública diretamente na conta única do Estado. Como é que a gente vai administrar a saúde pública desse jeito? Se a gente não tem autonomia, se a gente não tem condições de discutir. Eu gostaria, a gente sabe que tem algumas soluções práticas, a gente precisa de um termo de ajustamento de conduta, a gente precisa, sim, frear um pouco essa situação da judicialização, a gente estudar isso, envolver os três poderes nessa discussão, a gente precisa blindar a Secretaria de Estado de Saúde, a gente precisa criar autonomia através do gerenciamento do Fundo Estadual, a gente precisa entender que o modelo assistencial de hospitalização, ele não vai resolver o problema da saúde pública do Estado de Mato Grosso. O que vai resolver o problema da saúde pública do Estado de Mato Grosso, em longo prazo e não mais a médio e curto prazo, é se investir na área de promoção e prevenção. É lá que acontece a educação em saúde, é lá que se tem noções básicas de como se cuidar, de como cuidar da saúde a um custo ínfimo, a um custo muito menor do que os bilhões que estão se gastando com a saúde pública, e nós, trabalhadores, estamos nos adoecendo, impotentes, nos sentindo incompetentes, sendo responsabilizados pelo atual caos da saúde pública. Eu digo para os senhores de cadeira, o trabalhador não é responsável. Nós queremos trabalhar, nós precisamos de insumos, nós precisamos de ferramental, queremos gerir, necessitamos, podemos e temos condições técnicas de gerir a saúde pública, principalmente nos hospitais regionais, que são natos, nasceram da saúde pública, 100% pública. Por que isso funcionava há 12 anos e não funciona? Um pouco é um conjunto de um mix de tudo isso que foi dito aqui. O que a gente precisa sair daqui é de soluções práticas, fazer um ajustamento e desatar esses nós
que é possível, para todos os problemas existe uma solução. E nós, como trabalhadores, estamos dispostos a trabalhar nessa situação. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao nosso companheiro Oscar Lino, presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso,